Eu conversei com alguns médicos e todos me falaram que inspira cuidados, mas que é tranquilo e o procedimento que vai ser feito aí no hospital aqui em São Paulo é... Ô, Aldrin. Pois não, pode falar. É só uma informação, porque o Planalto, alguns ministros do Planalto, eles estão muito preocupados em deixar tudo às claras, muito transparente sobre o real estado de saúde do presidente, o que eu acho algo muito positivo e muito importante, porque a gente precisa saber realmente como é que está o chefe da nação, né? Gostando ou não gostando, ele é o presidente. Então eu acho que isso é algo muito importante, apostar nessa transparência, deixar a população a par de tudo que está acontecendo a cada passo com relação ao presidente. Davila, esse detalhe que o Marcelo levantou é algo bastante comum na história, né? O poder ocultar certas informações do grande público. É uma praxe isso, né? Eu estava lembrando do que aconteceu com o Tancredo e aproveito, inclusive, para repetir uma recomendação de um filme muito bom sobre isso, que foi o filme O Paciente. Não sei se você conhece, Dávila, que conta as últimas horas do Tancredo Neves ali, naquele desastroso atendimento médico que ele teve e que levou à morte em poucos meses. Você conhece o filme? Você já viu, Dávila? Conheço o filme é muito bom. Aliás, é uma espécie quase de um documentário, filme misturado, né? Muito bom. É muito bem feito. Nós que vivemos aquela época, Bárbara viveu muito aquela época lá, e era aquela angústia, você não sabia as notícias, existia conflito de opiniões das equipes médicas, a equipe de São Paulo com a equipe de Brasília, aí entra uma terceira equipe, foi aquela bagunça mesmo, e acabamos de uma forma trágica, né, com a morte do primeiro presidente naquela época da transição democrática, né, a vitória, eu nunca me esqueço a vitória do Tancredo no Congresso Nacional, que a gente vibrava mais do que final de Copa do Mundo, assim, né, era a grande... Não era só a grande vitória do Tancredo, foi uma grande construção política. Aliás, tem um paralelo com essa época, né? Como que houve uma construção política em torno da outra via. Naquele tempo não era a terceira via, mas era a via da oposição, né? Como a eleição era no Congresso Nacional, na verdade só tinha um jeito de ganhar a eleição, era rachando o partido do governo, que naquele tempo era o PSD, já tinha mudado de Arena para PSD. Se não houvesse dissidência do partido do governo, não teria como o Tancredo ganhar a eleição. E foi toda uma grande costura, porque o candidato natural naquela época era Ulisses Guimarães, que era o grande líder da oposição ao longo dos 21 anos de regime autoritário no país. Mas Ulisses, geralmente por ter sido o grande líder da oposição, não era o construtor de pontes que poderia instigar algum tipo de dissidência da base do governo. E aí Ulisses teve a grandeza de aceitar o nome do Tancredo, não só aceitar, mas trabalhar firmemente para a candidatura do Tancredo. E aí também a sorte ajudou, né? Porque o candidato do governo foi o Paulo Maluf, que provocou o racha dentro da base governista. Os militares queriam era o Paulo Maluf, exatamente. Houve aquela briga, né? Agora, olha as voltas que a vida dá, porque a gente está aqui conversando sobre, provavelmente, a construção de uma terceira via, né? Nesses dias aí, e a grandeza que o Tancredo teve foi essa de acomodar e de ceder e de abrigar toda uma ala aí que incluía gente do governo também, incluía o Sarney, inclusive, né? Incluía o Sarney que chegou lá. Foi eu lembro o racha do partido que deu a abertura à criação da Frente Liberal, né? Que foi a dissidência no partido do governo, como você falou, Sarney, Jorge Bonhausen, Marco Maciel, toda uma turma que migrou para lá, e esses foram os votos decisivos para a vitória do Tancredo no Congresso. Eu volto a insistir no Tasso Gereissati como a terceira via. Eu acho que o importante hoje é discutir um pouco os atributos, né? E voltando a essa história do Tancredo de hoje, é o seguinte: nós precisamos de um líder construtor de pontes, né? E construir pontes no mundo da polarização é uma das coisas mais difíceis que tem. Porque quando você tenta construir ponte, você é visto com suspeita pelos teus seguidores, que fala, ixi, será que você está mudando de lado, está indo para o outro lado? E você é visto com desconfiança pelo outro lado. Por que você está estendendo a mão, querendo estabelecer o diálogo? Então, esse construtor de pontes, que é o que vai ter que ter uma característica principal, né, desse candidato da terceira via, do centro democrático,
ele tem que ter essa habilidade. Ele tem que ter essa habilidade que, sim, ele vai deixar parte dos seus seguidores insatisfeitos, porque eu estou conversando com a oposição, e vai despertar uma certa desconfiança no primeiro momento na oposição, que vai falar, por que ele quer conversar com a gente agora? Então, mas é esse o trabalho que nós precisamos, né? Da mesma forma que foi feito isso em 1975, como a gente estava falando aqui na história, recapitular um pouco a história do Tancredo, é exatamente a mesma habilidade que nós vamos precisar agora. Só que em vez de ser, aquele tempo era um único partido, você vai ter que fazer uma ponte aí com vários partidos, ou seja, vai ter que ser um candidato dos grandes partidos, pelo menos, né? O Datafolha, a última pesquisa do Datafolha, mostra isso, né? As pessoas não querem a polarização. Mais da metade do eleitorado diz que não quer votar nem Lula nem Bolsonaro, né? Então as pessoas praticamente estão pedindo, partidos políticos tomem juízo e ofereçam uma candidatura ou uma alternativa para o eleitor. Então a primeira coisa é isso. Segunda coisa interessante que vem aparecendo nas pesquisas são que atributos eles buscam nesse candidato, né? Então, além desse construtor de pontes, acaba com a polarização no país, precisa sim atender os mais pobres e os miseráveis. O Brasil tem 20 milhões de pessoas que votaram à miséria. Não tem como você ganhar uma eleição ignorando esse contingente gigantesco de pessoas que votaram para a miséria. Você tem mais de 15 milhões de pessoas desempregadas. Você tem mais de 20 milhões de pessoas no desalento, né, que desistiram de buscar emprego. Então, assim, você tem uma crise social que não dá para você chegar só com um discurso tecnocrata de equilíbrio fiscal. Então, assim, para você ter voto, você precisa mostrar que esse governo vai fazer alguma coisa para essa turma, né? O segundo traço interessante que vem aparecendo, ao contrário da eleição de 2018, que você queria o antipolítico, não, agora a experiência administrativa passa a pesar para o eleitor. Ele começa a reconhecer que isso é um trunfo, que para fazer esse sistema andar, tem que ter uma certa experiência administrativa na política. E aí os nomes que estão surgindo são todos experientes na política. Os inexperientes já caíram fora da conversa. Agora, o que a gente precisa também é alguém que, ao mesmo tempo que esteja conciliando, que ele seja capaz de pedir para a população, mesmo num momento tão difícil, que ela ainda assim tem que fazer algum sacrifício, porque nós estamos voltando, a inflação está voltando, a responsabilidade fiscal foi uma conquista fantástica da sociedade brasileira, foi completamente abandonada, como se fosse uma coisa que não... E você vê os dois, o candidato, que é o Lula, que é o candidato possível, que a gente vê aí nas pesquisas, e o nosso presidente, ambos parece que não têm nenhum compromisso em frear a inflação. E quem se lembra do que era a inflação nesse país, quem se lembra do que é, porque a inflação, se você está falando de desigualdade, a inflação é sinônimo de desemprego, de pobreza, de você não ter nenhuma possibilidade de sair da miséria. Ela só não afeta quem tem salário muito alto e quem tem uma qualificação muito alta, que sempre vai ter uma oferta de emprego, mas ela é um câncer na nossa sociedade, e essa coisa de muitos políticos não ligarem para isso, eles não ligam porque eles continuam imprimindo dinheiro e fazendo a festa da uva, né? Tanto o Lula quanto o Bolsonaro e os outros candidatos, a gente também tem que contar com a vaidade na política, que ela é muito forte, um não quer abrir mão pelo outro, também tem esse detalhe, mas o que a gente vê é uma discussão da seguinte forma, é no passado. O Lula não apresenta uma proposta de um novo Brasil, de um futuro para o Brasil, e muito menos o Bolsonaro. O Bolsonaro critica a roubalheira do PT lá atrás, e o Lula ainda vive dos louros lá atrás. Quer dizer, e o que a gente vai esperar do futuro? Cadê as propostas? É isso que a gente quer ver. O Marcelo tem toda a razão. O discurso para ganhar a eleição precisa ser o discurso da esperança. As pessoas querem saber como é que vai ser o futuro daqui para frente. Mas o futuro precisa estar embasado em coisas reais. Como a Bárbara acabou de mencionar, a inflação foi o fator que mais contribuiu para aumentar a desigualdade no Brasil. Nós tivemos mais de 20 anos de inflação, e a hiperinflação separou aqueles que conseguiam proteger o seu dinheiro em aplicação financeira e aqueles que tinham que correr para o supermercado comprar, porque senão, 3, 4 dias depois, não conseguia comprar a mesma quantidade de comida. Então, a inflação, sim, foi uma coisa que foi um divisor de águas. Agora, a Bárbara tocou num outro ponto importante, da responsabilidade fiscal, que certamente é um ganho. Agora, veja como que os governos estaduais
que vem zelando por essa questão fiscal, conseguem hoje dar, inclusive, investimento público. O maior investimento público que a gente tem hoje no Brasil está nos estados. A União não consegue investir há muito tempo. O estado de São Paulo está investindo, Rio Grande do Sul está investindo, e não só está investindo, mas estão dando agora um famoso auxílio emergencial extra para as pessoas mais pobres nos estados, dado pelos governos estaduais que fizeram a lição de casa de manter o equilíbrio fiscal. Então, o equilíbrio fiscal dá autonomia ao Estado para melhorar a qualidade do serviço público, para fazer investimento público e, inclusive, para fazer programas assistenciais como um auxílio de dinheiro, como vem acontecendo nesses estados que eu mencionei. Então, é isso mesmo, nós precisamos conciliar essas coisas. E eu acho que a gente está no caminho dessa construção do entendimento. Os grandes partidos hoje acham que a eleição presidencial é muito arriscada, porque com a polarização entre Lula e Bolsonaro, no fundo eles estão achando que a chance da terceira via ganhar não é tão grande. Então, como não é tão grande, eles estão focando a atenção deles nas eleições legislativas. Eles querem eleger deputado e senador. Por quê? Porque se eles tiverem uma bancada grande no Congresso Nacional, eles vão ter poder e vão estar no jogo da política, não importa quem seja eleito presidente da República. Então, a importância que nós temos diferentemente de 2018, os grandes partidos estão dispostos a apoiar uma candidatura única, porque eles querem focar a atenção e os recursos do fundo partidário eleitoral para eleger bancadas e não para eleger o presidente da República, que drenaria esse dinheiro. Então, é uma composição muito diferente das eleições passadas. O que eu não entendo, Felipe, é o seguinte: qualquer candidato minimamente com bom senso e com, digamos, centrista, que tenha ambições digamos, social-democratas, progressista e razoável, que não seja um extremista, ganha no segundo turno dos dois candidatos que agora são os majoritários, que é o Bolsonaro e o Lula. Por que então não se viabiliza? Por que a gente não tem esse candidato ainda? Por que a gente não consegue construir um consenso se a gente sabe que uma terceira via conseguiria ganhar de lavada no segundo turno? Baseado no que a Bárbara já comentou numa outra vez, vocês falaram sobre algo muito importante, que é a lei de responsabilidade fiscal, né? Mas isso, no campo da comunicação política, é muito difícil a gente cooptar o eleitor por essa emoção, sobretudo eleitores mais jovens. A gente discutiu muito isso na segunda-feira, né? A diferença de quem viveu determinados períodos e outros não. Na hora de fazer a comunicação política, que é a área do meu desempenho, eu sei o quanto é difícil. E, portanto, respondendo à questão da Bárbara, essa terceira via também é difícil, porque as pessoas na política são motivadas muito pelas paixões. Então, enquanto existe essa paixão pelo Lula, o Bolsonaro ou o ódio, a situação está sendo energizada de maneira pejorativa, né? Mas ela tem uma energia forte aí. A questão, assim, dos comunicadores e da inteligência estratégica de quem é político é tentar quebrar esse tipo de discurso mais passional e tentar trazer para a razoabilidade. A dificuldade é que pessoas são pessoas, né? Então, na hora de votar, elas não votam só simplesmente com a cabeça, elas votam motivadas por razões que talvez nem elas próprias compreendam, né? Porque essas ideias, de novo, é socialista, não, ele está falando de lei de responsabilidade fiscal porque ele é um liberal, ele vai fazer com que você não tenha direitos sociais. Está, assim, instaurado nas pessoas já há muitos anos. A dificuldade, o desafio é tentar mudar esse discurso. Mas o que me lembra um pouco é o Joe Biden. O Joe Biden, nos Estados Unidos, conseguiu criar um discurso, ele ficou ali na moita, né, durante
as primárias lá, primary, como é que chama? Isso, as primaries, as prévias, né? Prévias. E ele, em seguida, foi o cara que conseguiu aglutinar tudo isso, e ele falou, olha, não vai ser fácil. Ele teve esse momento de pedir um pouco de sacrifício para as pessoas, falou, olha, nós temos que vacinar, não vai ser fácil a gente recuperar o terreno perdido pelo Trump. O Trump acabou com a imagem dos Estados Unidos no exterior. O Trump, com essa coisa isolacionista, ele quis sair da OTAN, ele quis... um pouco como o nosso aqui, que o estrago que o Ernesto Araújo e o Ricardo Salles fizeram na imagem do Brasil no exterior, assim, essa terra arrasada que o Bolsonaro promove, ela vai pedir algum sacrifício dos brasileiros, e tem que ser um cara muito talentoso politicamente para pedir para as pessoas, olha, vocês vão ter que segurar um pouco mais aí e vão ter que ter paciência com o meu governo, não vai fazer milagre, mas a gente vai conseguir sair dessa. Então, tem que dar uma esperança e, ao mesmo tempo, tem que, de fato, eu lembro de conversar muito com o Lavareda, quando eu estava em outra emissora, ele era nosso entrevistado quase todos os dias, e ele falava muito dessa razão passional, que as pessoas votam como elas arrumam namorada, é como arrumar você tem que ser, é como comprar um cachorro, você não vai comprar um cachorro. Eu, por exemplo, não gosto de pequinês, eu jamais compraria um Weimaraner, mas eu gosto de salsicha, entendeu? Eu gosto de cachorro de caça, não gosto de cachorro, eu gosto de cachorro policial, não gosto de cachorro. Então, é uma questão de identidade, é uma questão passional. Passional. Verdade. Se o voto é passional, como vocês estão dizendo, Dávila, você acha que dá tempo de fazer esse chamado à razão, como a Juliana propôs ali? Dá tempo, ano e 3 meses, de falar para o eleitor brasileiro, olha, prestem atenção agora nos critérios técnicos do candidato, no texto, no conteúdo, nas realizações, nas propostas para o futuro, como o Marcelo disse. Você acha que dá tempo de mudar o preset da cabeça do eleitor brasileiro? Não, dá tempo por 2 coisas. Aliás, outro dado importante da pesquisa Datafolha, a eleição não está no radar das pessoas, ela está no nosso radar aqui dos políticos, é jornalista e político que discute a eleição. Por isso que o número de indecisos é gigantesco. Então, o radar não... Mas o que é importante nesse período, como é no caso das prévias nos Estados Unidos, e é isso que, inclusive, uma das coisas que eu venho trabalhando muito, organizei um primeiro debate aí com os candidatos do Centro Democrático, vou organizar um segundo agora em agosto, estamos tentando fechar as datas esses dias com os candidatos, para justamente as pessoas conhecerem quais são os rostos, quais são as ideias e as propostas. E as ideias e as propostas, que é um pouco o que a Juliana está dizendo, a narrativa, você vai criando nesse esfregar com a realidade dos fatos e ver como é que você está tocando as pessoas e como isso está reagindo nas pesquisas. É assim que a gente começa a testar discurso político. Eu vou contar uma história aqui engraçada, baseada na história de lei de responsabilidade fiscal. Uma vez eu sentei com um governador e ele queria fazer lá um aumento de imposto. Eu falei, como é que você vai explicar isso para o eleitorado? Não, porque a responsabilidade fiscal, o equilíbrio do orçamento. Aí eu brinquei com ele, falei, governador, tenta esse discurso na sua casa para ver se funciona. Eu falei assim, que não vai funcionar. Você vai chegar lá e falar, vou cortar o orçamento, a mesada dos meus filhos, olha, vamos cortar a mesada aqui, precisamos equilibrar o orçamento doméstico. Os seus filhos vão jogar tomate em você, então não vai funcionar. Então a narrativa precisa ter um apelo, como o Marcelo bem disse no começo, da esperança. Aí o governador olhou para mim e falou, tá bom, então... Você, como é que faria na sua casa? Eu falaria o seguinte, meu filho, nós vamos ter que diminuir a mesada, mas o que sobrar esse dinheiro, nós vamos fazer aquela viagem para a Disney que você quer em julho. Você topa? Aí ele topa fazer o sacrifício hoje para ter um bem. Mas se você não mostra a esperança, o benefício que nós vamos ter com isso, por que nós vamos querer sacrifício? Eu digo, as pessoas não temem mudanças, as pessoas temem perdas. Se elas acham que elas vão perder, elas não vão votar em você. Então você precisa fazer um discurso que a perda momentânea é um ganho de longo prazo que vai durar muito mais do que essa dor momentânea. Então esse é
o segredo da narrativa política. E a história das prévias, das primárias, serve para lapidar esse discurso, para você testar. Opa, aqui errei, volta, recuo. Como a política ainda não está no radar de todo mundo, é a hora para amadurecer o candidato, as propostas e as narrativas. É assim que nós vamos construir uma candidatura robusta para quando começarmos a março, abril do próximo ano, você ter um nome, ideias e propostas que começam a despontar. Eu acho que começa a mudar a geração que comanda o Brasil. E isso é muito importante. Uma coisa que as pesquisas não pegam hoje é quantos eleitores de 16 anos vão votar, de 16, 17 anos. A gente sabe, se tiver um candidato de centro que tem uma causa que motiva esse contingente, a gente pode ter um resultado surpreendente que nenhuma pesquisa hoje pega. A grande verdade.